Está escrito assim, ó. Melhor é a boa fama. Quem é que em vez de boa fama tem bom nome? Tem algumas pessoas, né? Então, uma boa fama é um bom nome, né? Então, a tradução o significado é o mesmo, né? Então, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Amém? E mais um melhor aqui, o versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Somente até aqui, a igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui nessa noite, em Eclesiastes, ela nos traz aqui alguns melhores, não na visão do homem, na visão de Deus, né? Porque a nossa visão, irmãos, é uma visão completamente diferente de tudo que a gente leu aqui, né? Veja, melhor é o bom nome, a boa fama, do que o melhor unguento, ou melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Quem sabe que muitas pessoas preferem ser rico e não importam por o nome deles? Quem sabe que é assim? Pessoal, o negócio é grana, carro, dinheiro, o nome está na lama, né? Mas tendo dinheiro no bolso, tendo dinheiro no banco, tendo uma condição de vida boa, é o que importa para muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que é muito melhor a pessoa ter um nome bom, porque o nome está relacionado ao caráter da pessoa, aquilo que a pessoa é, né? Então, por isso que o bom nome é muito melhor do que riquezas. Então, se Deus não tem te dado riquezas, mas Deus tem te dado um bom nome, né, que é um bom caráter, que é uma coisa assim tão preciosa aos olhos de Deus, então seja feliz. Mesmo que você não tenha riquezas, mas Deus tem te dado um bom nome. E o nome é uma coisa que o diabo ele tenta jogar na lama. Você pode ver, muitas pessoas são conhecidas por alcunha. O que é uma alcunha? Um vulgo, um apelido, né? Por exemplo, a pessoa que bebe muito, o pessoal chama de cachaceiro, pinguço, vinagre e mais adjetivos que tem, né? Pessoal que usa droga, maconheiro, vagabundo, né? Então, é uma das coisas que o diabo tenta tirar da gente é o bom nome. Porque uma pessoa que não tem um bom nome, ela não tem credibilidade, as pessoas não confiam nela e ela perde a sua identidade. Tem uma passagem na Bíblia de um jovem endemoniado, que andava nu, que clamava de dia e de noite, que foi muitas vezes preso, despedaçava cadeia, grilhões, e a Bíblia diz que ele não tinha paz, ele era um terror ali em Gadara. E quando Jesus Cristo chegou em Gadara, ele veio ao encontro de Jesus, os demônios impulsionaram ele a vir ao encontro de Jesus, porque Jesus estava repreendendo os demônios, e me chama muito a atenção, porque Jesus não quis fazer entrevista com o demônio. Quem sabe que Jesus não tinha esse hábito? Jesus não quis fazer entrevista com o demônio. Mas Jesus perguntou para o rapaz, qual é o teu nome? Né? Que é uma coisa comum, a gente encontra alguém, a primeira coisa que a gente quer saber é o nome da pessoa. Não que Jesus não soubesse. Mesmo que Jesus não tivesse conversado com ele, Jesus já sabia o nome dele, igual o nome de Zaqueu, que estava em cima da árvore, né? Mas Jesus quis ouvir da boca dele o nome. Qual é o teu nome? E em vez dele falar o nome dele, quem falou foi o diabo.
Meu nome é Legião, porque nós somos muitos aqui. Então é isso que o diabo faz. Coloca vulgo, coloca apelido, coloca o nome da pessoa lá no lixo. A pessoa perde a identidade dele, entendeu? Não estou falando do RG que você carrega no bolso, na carteira, estou dizendo a identidade da pessoa que você é. Então, vamos cuidar do nome, meus irmãos, porque o nome está acima de qualquer riqueza. Amém? Outra coisa aqui, bastante importante, que para nós é loucura. Ó, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Eu nunca fui num velório que alguém estivesse rindo, tomando guaraná, escutando música. Eu nunca fui. Todos os velórios que eu fui, as pessoas estavam chorando, lamentando, medicadas com calmante para não dar chilique, porque a pessoa morreu, a pessoa entra em choque, entra em desespero. E se tem uma coisa que a gente não aceita é a morte. Nós somos crentes, a gente canta hinos tão belos falando do céu, mas não queremos ir para lá. Queremos ficar 1000 anos aqui cantando do céu, cantando das glórias, né, das belezas que o céu tem, mas se ficar enfermo e o médico dizer, olha, tem 6 meses, tem 3 meses, a gente entra em desespero. Por quê? Não queremos morrer. Né? Uma das coisas que faz a pessoa ter o medo da morte, primeiro, é porque a pessoa não quer se separar da família. A gente entende, isso é realmente uma coisa triste. Outra coisa é que ninguém sabe como é do lado de lá. O que nós sabemos do lado de lá são informações que a gente extrai da Bíblia. Então, a pessoa que tem dificuldade para crer na Bíblia, quando fala da morte, ele fica assim, ó. Por quê? Porque ele não crê nas informações que a Bíblia traz. A ciência não fala nada da vida pós-morte, grande parte da ciência desacredita, acha que a matéria morreu, acabou a pessoa. Nós não temos informações de quem foi. Minha mãe foi, meu pai foi, meus tios foram, primos meus já foram, nunca voltaram para dizer, Benjamin, aqui é legal, estamos aqui em cima, glória a Deus. Não, eles foram e eles não voltarão mais. Eu irei e eles não voltarão mais. Eu que vou ao encontro deles. Então nós não temos nenhuma informação do céu, a não ser aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra. Que é um lugar bonito, que é um lugar de glória, que lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá morte, que lá toda lágrima será enxugada, que lá, meus irmãos, as ruas são de ouro e cristal, os muros de pedras preciosas, que lá não há luzes artificiais, porque a cidade é iluminada pela glória de Deus, que lá está o trono de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, e do trono deles nasce um rio de água límpidas e cristalinas, que é o rio da água da vida, que esta cidade tem uma praça maravilhosa, o rio corta a praça pelo meio, e no meio da praça tem uma árvore linda, chamada árvore da vida, e serve para alimento das nações, diz a palavra. Quantos conseguem acreditar nisso que a Bíblia diz? Levante a mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Então percam o medo da morte, em nome de Jesus. Né? Então, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Eu vou no velório e encontro muito choro, muita tristeza. Eu vou em um local que nasceu uma criança, eu encontro muita alegria. Quem consegue entender que o nosso comportamento, o nosso melhor é diferente do melhor de Deus? Quem consegue entender? Irmão, isso aqui é uma loucura para nós. Deus, o Senhor não está equivocado, Deus. Isso aqui não é um erro, Deus. Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Aí você olha para o teu bebê de alguns dias de vida, alguns meses, aninhos de vida, você diz, uma coisinha preciosa dessa que nasceu, não tem coisa melhor? Mas a Bíblia diz que o dia da morte é melhor. Mas por que essa comparação morte melhor do que o nascimento? Porque, irmão, quem morre descansa das suas obras. A pessoa que morre, ela venceu todas as etapas da vida. É por isso que é melhor. Olhando para os jovens, para as crianças,
Você consegue imaginar o que essas crianças vão passar pela frente? Quanta dor, quanta angústia, quanta tristeza, quanta luta, quanta afronta, quantas tribulações. O mundo está um caos. Você pode ver, irmão, o mundo está um caos. Então, a minha mãe já dizia, meu Deus, como as coisas estão mudando. Se ela vivesse hoje, ela dizia, meu Deus, agora que mudou mesmo. É muita mudança. E a mudança do mundo, irmão, é sempre para pior. Sempre para afastar as pessoas de Deus, da fé, né? Então, por isso, melhor o dia da morte. Minha vizinha faleceu ontem, antes de ontem, 90 anos. Descansou, ou não? Descansou, né? A irmã Benta, nossa irmã aqui, faleceu também ontem, descansou. Estava lutando contra um câncer. E Deus está dizendo, melhor é o dia da morte. Findam as dores, findam as tristezas, os apertos que a vida, né? Porque esse mundo é terrível, meus irmãos. Mundo terrível. Então, o melhor de Deus não é o melhor nosso. Você pode ver, muitos de vocês ficam até decepcionados, né? Ô, Senhor, melhor é a boa fama do que a riqueza, eu prefiro o dinheiro, né? Melhor é a morte do que o dia do nascimento, eu prefiro o nascimento. Ó, a gente sempre prefere o oposto de Deus, né? Diz mais aqui, ó. Bendito é o nome do Senhor. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Eu duvido que se você tivesse sido convidado para um casamento e ao mesmo tempo você tivesse alguém que morreu no mesmo dia, no mesmo horário, o casamento, e no mesmo horário, o luto, onde a pessoa vai ser enterrada. A maioria de nós ia optar pelo casamento. Você sabia disso? Ah, mas o pessoal está me esperando, já comprei o presente, já confirmei a minha ida. Então, nós sempre achamos, irmãos, que a festa é muito melhor do que o luto. Mas é assim, ó, na festa, irmão, as pessoas riem, as pessoas brincam, as pessoas se alegram, e as pessoas também pecam. Quem sabe que festa é um dos lugares preferidos que o diabo usa para fazer as pessoas pecar. Lembra que os filhos de Jó faziam festas de aniversário? Eles eram festeiros, a família de Jó era festeira. Você não vê a família de Jó orando, você não vê a família de Jó clamando, você não vê a família de Jó buscando. Quando a Bíblia fala da família de Jó, fala das festas que eles faziam. É igual muitos da nossa família. São festeiros. Não perdem data de aniversário, não perdem datas especiais do ano, Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia do Pai, Dia da Mãe. Muita festa, muita comida, muita alegria. Os filhos de Jó eram assim. Dia de aniversário não podemos deixar passar em branco. Eu não estou dizendo que você deve deixar passar em branco o aniversário de alguém. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer festa, mas vamos buscar a Deus também, meus irmãos. Primeiro buscar a Deus, para depois as festas. E aí, o Jó buscando ao Senhor e a família em festa. Aí, quando terminava as festas, as comemorações, o que é que o Jó fazia? Pegava um sacrifício, ia no altar e oferecia o sacrifício a Deus. E lembra a oração de Jó? Senhor, este sacrifício, esta oferta, é em favor dos meus filhos, porque estavam em festa, e se porventura pecaram, que o Senhor perdoe o pecado deles. Jó era assim, meus irmãos. E você gosta mais de festa, ou você gosta mais das coisas de Deus? Qual é o teu gosto? Qual é a tua preferência? Não precisa responder para mim, responda para ti mesmo. Onde é que está Deus na tua vida? Deus é prioridade na tua vida ou Deus é algo assim opcional? Tipo, quando aperta eu vou, quando desaperta eu não vou. Quando aperta eu busco, quando não aperta eu não busco. Onde é que está Deus na sua vida? Deus ainda é preferência na sua vida? Deus ainda é a primazia para você? Ou Deus é o segundo lugar na sua vida? Olha, meus irmãos, então, muito melhor estar na casa onde há luto, por quê? Lá na casa onde tem luto, a gente vê o fim de todos nós. Você vê aquela pessoa que morreu ali no caixão,
e a gente maquia muito a morte, né? Hoje em dia, você vê algum morto feio hoje? Não, fala para mim, alguém tem visto algum morto feio nos dias atuais? Você foi num velório e você ficou impressionado com a feiura do morto? Ou a gente vai no velório e sai de lá dizendo assim, nossa, mas estava tão bonito que eu acho que foi salvo. Tu acha que a beleza que a pessoa tem no caixão representa a salvação dela? Parece que estava com um sorriso, mas não vai estar. O cara da funerária faz assim, ó. Vai para o caixão rindo mesmo. A boquinha colada, meu irmão. Agora tu quer ver quando eu era criança, que nós íamos nos enterros e à noite nós quase não dormia. Chegava lá no enterro, defunto de boca aberta no caixão, olho esbugalhado. Alguém chegou a ver defunto assim? Porque naquele tempo não tinha o serviço funerário que maquia a morte. Nós estamos achando os defuntos bonitos, mas a realidade da morte não é aquilo que está na urna. A realidade da morte é que se a pessoa partiu sem salvação, ela já está num lugar bem terrível, meus irmãos. A pessoa está sendo chorada, admirada, elogiada, a aparência dela, mas a sua alma já está em condenação diante de Deus. Por isso, tome atitude enquanto você está vivo. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Atitude para melhorar a nossa vida espiritual. Para que nós possamos estar preparados, irmãos, para arrebatamento ou para a morte, né? Então, a morte hoje, ela é maquiada. A morte hoje é tema de piada dos comediantes. Você pode ver, tem tanta piada boa sobre a morte. Por que você acha que existe piadas tão boas da morte? Para a gente olhar a morte como algo assim comum, como algo, digamos assim, que não tem como escapar e aceitável aos olhos humanos. E a gente, repito, a gente tem que aceitar a morte, mas vamos entender que após a morte segue o juízo. Então essas piadas relacionadas à morte, tipo o cara morreu, estava no inferno, o diabo apareceu, e a gente dá risada com essas piadas, cuidado, irmão. A eternidade sem Deus é horrível. A eternidade sem Deus é algo que não haverá mudança. A mudança na nossa vida tem que ocorrer agora. Porque após a morte não haverá como mudar mais nada no destino das nossas almas. Deus tem te trazido aqui para você ouvir a palavra dele nessa noite e refletir sobre a salvação da sua alma. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então é muito melhor estar num lugar onde tem luto do que numa festa. Lá na festa o cara está bebendo, né? Crente não, mas o mundo dança. É assim ou não é, meus irmãos? Ah, vou tirar aquela ali para dançar. E papapi, papapá, e conversa no ouvidinho, e dança, e se alegra, vai para casa bêbado, acorda de ressaca, ou festona ontem à noite. Aí tu levanta de manhã, ontem estive no enterro, no velório, você levanta pensativo, meu Deus, deixou a gente. Então, onde há luto, é melhor estar do que onde há uma festa. O melhor de Deus não é o melhor nosso, com certeza, amém, meus irmãos? Agora, veja aqui, ó, verso 3. Melhor é a tristeza do que o riso. Melhor é a tristeza do que o riso. Agora veja, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Deixa eu falar aqui, ó, não está falando aqui de saúde física. Ah, então para ter um coração saudável tem que ser triste. Cara de marrento, cara fechada, aí o coração é mais saudável. Não está falando de saúde física. Está falando de saúde espiritual, meus irmãos. E a tristeza aqui, não é que você vai andar com a cara triste. Quando a Bíblia fala melhor é a tristeza, está falando aqui as dores que a gente passa nessa vida, as adversidades,
as tragédias que acontecem sobre a nossa vida, tudo aquilo às vezes que dá errado na vida da gente, né? Desemprego, pouco dinheiro, doença, morte de um ente querido, tudo isso são tristezas. Só que essas tristezas, elas fazem bem ao coração, por quê? Porque fazem com que o nosso coração seja um coração quebrantado, humilde, um coração perdoador. Então, todas as coisas que acontecem, é por isso que Paulo falou, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, a tristeza, irmão, não reclama, irmão, essa luta que você passou, mas fez de você uma pessoa melhor. Ó, você está mais humilde. Quantos de nós aqui era nariz empinado? Quantos de nós aqui era cheio de orgulho, cheio de vaidade? Mas as tristezas da vida, frustrações, dores, perdas, lutas, tragédias que foram acontecendo ao longo das nossas vidas, foi o quê? Foi quebrantando o nosso coração, foi nos ensinando a ser humilde. Não foi melhor para nós, irmãos? Pergunte para um crente se existe soberba no coração dele. Se ele for crente, não tem mais. Orgulho, não tem mais. Raiva, só se ele for não crente. Se você for um crente de verdade, você não tem raiva no teu coração. É aquilo que a Bíblia fala do lírio entre os espinhos. Qual lírio entre os espinhos? Cantares de Salomão 2, versículo 2. Qual é o comportamento do lírio entre os espinhos? O vento sopra e balança ele para ambas as partes. E cada vez que ele é balançado pela força do vento, ele vai ao encontro do espinho, e o espinho dilacera, perfura, rasga ele, mas o que ele dá ao espinho? O seu perfume. O lírio dá perfume, o espinho fere, né? Porque a natureza do lírio é essa. A natureza do espinho, irmão, é essa, de ferir, de machucar. Você tem um pé de espinho na sua casa? Né? Não, você corta, não serve para nada. Mas o lírio, ele tem uma essência que é o perfume dele. Então, Deus quer tirar o melhor de nós. Deus quer fazer de nós pessoas boas. Pessoas que saibam perdoar, pessoas que saibam amar o seu próximo. E o próximo, irmão, não é aquele que a gente conhece, aquele que a gente tem uma amizade. O próximo é o próximo mesmo, é aquele que está perto de nós, que a gente alcança, que a gente enxerga, que a gente vê ele precisando de ajuda e a gente ama essas pessoas. Então, é muito melhor a tristeza do que o riso. Amém, meus irmãos? Agora, o verso 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Fala para mim, irmão, qual é melhor, ser repreendido ou ouvir uma música? Às vezes, quando a tua mãe te repreende, tu não aumenta o som lá do rádio para não escutar ela falar? A gente não faz isso? Alguém está repreendendo a gente, tipo família, a mãe está falando, você começa a cantar um hino. Se for um hino, ainda louvado seja Deus. Pior é quando é música ainda, né? A mãe está falando, ela está cantando a música. Por quê? Porque ela prefere a música para abafar a repreensão da mãe. Só que a Bíblia diz que é muito melhor ouvir uma repreensão de quem é sábio do que ouvir uma canção de um tolo. Então aqui nós temos dois agentes. Um é sábio, o outro é o tolo. Quem tu prefere? Você prefere a palavra do teu pastor na igreja ou você prefere a palavra do humorista da internet? Você prefere a palavra do teu pai na tua casa ou você prefere as palavras do ator e da atriz da novela? Você prefere a palavra da tua mãe ou você prefere as músicas que o mundo oferece para você e que você, em vez de nem escutar isso, porque você é crente, mas você fica lá dando ouvidos a isso? O que você prefere? Deus está dizendo que a repreensão vinda do sábio é muito melhor, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que a repreensão ela causa tristeza segundo Deus. E a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo gera a morte. Mas a tristeza segundo Deus gera o quê? A vida. Então quando a gente é repreendido, irmão, se a gente deixa uma falha, é natural que alguém repreenda a gente. Mas você é crente, não podia ter feito isso. Irmão, você é crente, não poderia ter ido lá.
Irmão, você é crente, é membro batizado da igreja, você não poderia ter feito isso. Isso são repreensões. Só que essas repreensões, irmão, são para o bem da nossa alma. Porque a Bíblia diz qual é o filho que o pai não corrige. Está lá em Hebreus. Qual é o filho que o pai não corrige? E aí a Bíblia diz, se vocês estão sem correção, vocês não são filhos. Vocês são, quem lembra a expressão? Bastardo. O que é um bastardo? É um filho ilegítimo. Você é filho ou você é bastardo? Você é filho, então aguenta a repreensão, irmão. Irmã, você é filha, aguenta a repreensão. A repreensão, irmão, não é para humilhar ninguém, né? Veja que o apóstolo Pedro, irmãos, ele era pregador dos judeus, né? E ele pregava para os gentios a ter um comportamento igual ao dos judeus. Só que ele, sendo judeu, ele vivia igual a um gentil. E aí quando chegaram ali numa determinada cidade, estava lá vários pregadores da época, apóstolos, e estava Pedro e estava Paulo. Daí Paulo começou a notar o comportamento do Pedro, e Paulo viu que o Pedro, ele queria que o gentil vivesse igual o judeu, mas ele, judeu, vivia igual o gentil. Aí Paulo chamou ele em particular e disse, Pedro, é o seguinte, você sendo judeu, obriga o gentil a viver como judeu, porém tu, judeu, vive como um gentil, você está sendo hipócrita. E a Bíblia diz que Paulo corrigiu Pedro na cara, irmãos. E tu acha que Pedro ficou brabo? Ficou inimigo de Paulo? Hein, meus irmãos? A repreensão que vem de Deus não é para fazer inimigos. É para fazer filhos de Deus. A repreensão que vem na igreja não é para humilhar e para tirar alguém da igreja, mas é para arrumar a igreja. Para a igreja estar preparada para a volta de Jesus, irmãos. Então nós havemos de entender isso. A repreensão, ela vem para corrigir, irmãos. Não fique triste se um dia alguém até da igreja dá um conselho, porque a repreensão vem na forma de conselho, a repreensão vem na forma de um hino, que às vezes os irmãos, hoje até os hinos, né, muita bajulação, né, não todos, mas a maioria dos hinos é para bajular, né, para alegrar o coraçãozinho e inchar o ego humano. Mas, rapaz, quem lembra daquele casal que cantava o dueto celestial, cantava o hino sobre o divórcio? Quem lembra? Quem lembra do dueto celestial? Não lembram vocês, mas lembra? Pois é. Aí o casal cantava assim, ó. Onde está a tua esposa, meu irmão? Que tu abandonou, deixando teus filhos a passar fome. Isso era cantado na igreja. Quem lembra desse hino? Alguém que tem celular, me acha aí me acha esse hino aí no YouTube, quem tem um celular. Dueto celestial, o divórcio. Você quer ver o que era cantado na igreja? Rapaz, e a igreja dava tanto glória a Deus. Se tinha alguém de olho em alguém, já não olhava mais. Já perdia aquele gosto, já começava a dar glória a Deus. Então, eram esses hinos que Deus usava para exortar, para aconselhar, para fortalecer, para a igreja se manter no caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Mas agora, tipo Anderson Freire, raridade, muito bonito, né? O pecado não pode apagar a luz que há em você. Olha que frase. O pecado não pode apagar? A Bíblia diz que o pecado separa. Aí o Anderson Freire diz que o pecado não apaga a luz que há em você. Apaga ou não apaga? Mas a gente gosta, né? Porque mexe com o ego da gente. O pecado não apaga, eu sou de Jesus. Glória a Deus, o pecado não apaga, Jesus é maior. Apaga. Conseguiu? Solta aí, só para os irmãos ver. É o divórcio? Solta. Olha, presta atenção nessa letra. Só um pouquinho, quer ver? Ó? Quando começava a tocar na igreja, o pessoal arregalava. E dizia lá, vem chicote. Ó. E disse Jesus, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. São Mateus capítulo
19, versículo 6. Certo dia lá no poço de Jacó, com uma mulher Jesus se encontrou. Iniciou-se entre ambos um diálogo, e a vida dela Jesus então revelou. Na verdade, 5 maridos já tivestes, e o que tens agora não é teu. Isto acontece também nos dias de hoje. Mentes demasiados e ainda diz que são filhos de Deus. Onde está tua esposa, meu irmão? Que sem motivo você a repudiou, desprezando a mulher da tua mocidade, e com outra você se amaziou. Isso era hino que nós cantávamos na igreja. Alguém já tinha ouvido esse hino? Quem nunca tinha ouvido? É muito diferente, né? O pecado não pode apagar a luz cá em você. E tem mais um monte de hino por aí que a gente sabe, né? Esse hino do Anderson Freire, o Raridade, tem um monte de erro teológico que não fecha com a Bíblia, né? Então a gente gosta disso, letra que mexe assim com, né? Ah, eu sou o cara. Igual o David Leonardo pregou, que Deus tem uma fraqueza. A fraqueza de Deus, sabe qual é a fraqueza de Deus? Somos nós. Coitado de Deus, ele tem uma fraqueza, irmão. A do super-homem, a fraqueza era criptonita, e a fraqueza de Deus é nós. Aonde é que uma pessoa dessa vai pregar? Mas também, né, irmão, é evento fechado, paga para entrar. E quando você paga para entrar, tu não paga para ser exortado. É igual você pagar para entrar no circo, você quer rir. Você não quer ir para o circo para chorar. Você quer ver um show que te alegra. Quem paga para entrar em evento, né, desse tipo aí de David Leonardo e Companhia Limitada, quem paga para entrar nesses eventos aí que são organizados por igreja, está pagando para ser entretido, para ser alegrado, para se alegrar. Nunca vai ouvir a verdade, meus irmãos. Né? Então, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreveu: há um outro evangelho que não é o mesmo que nós pregamos. Mas Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou ainda que um anjo desça do céu para pregar outro evangelho além desse que vocês creram, não recebam, seja maldito esse evangelho. Quantos amam a palavra do Senhor? Levante a sua mão, glorifica a Deus aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? E tu curte mais a pregação do David Leonardo do que a pregação do teu pastor. Ele é mais inteligente, sabe mais, até posso acreditar. É igual o sacerdote no templo em Jerusalém, sabia muito mais do que Pedro, sabia muito mais do que Tiago, sabia muito mais do que Tomé. Só que em Mateus 11, versículo 25, Jesus disse: Pai, eu graças te dou, porque tu ocultaste e escondeste estas coisas dos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos, porque assim agradou ao Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, meus irmãos? Então Deus não usa o maior, Deus usa o menor. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que todo aquele que se gloriar, se glorie não na carne, mas se glorie em conhecer ao Senhor, meus irmãos. Oh, levante a mão, adore o Senhor aqui nesta noite. E Pandalamastia, você ainda tem o Espírito Santo de Deus na sua vida?
você ainda fala em línguas estranhas, você ainda tem a presença de Deus. Se você ainda tem a presença de Deus, levante a mão assim e comece a glorificar o nome do Senhor aqui nesta noite. E se você não tem mais o Espírito Santo, Ele vai te renovar aqui nessa noite, Ele vai te batizar aqui nessa noite, Ele vai te levantar aqui nessa noite. E você vai sair daqui cheio da presença de Deus. E pandalamaste, auri calabachanda, candarabachai. Vamos adorar ao Senhor aqui nesta noite. Segure as mãos levantadas assim. Feche os teus olhos. Não olhe para o lado. Não olhe, não se distraia. Apenas levante a tua mão. Feche os teus olhos e glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Exalte o nome do Senhor aqui nesta noite. Vai sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Deus é na tua vida, meu irmão. Amém? Você sabia que madeira verde e molhada também pega fogo, irmão? Pega fogo ou não pega? Só que nós tinha fogão a lenha, e aí nós cortava a lenha seca. Mas às vezes não tinha tanta sorte, irmão. Na época a gente buscava no mato, não comprava porque não tinha dinheiro para isso, então morava perto do mato, tirava a lenha do mato. Então, às vezes não tinha tanta sorte de encontrar madeira seca. E às vezes não encontrava madeira que estivesse preparada para queimar. Encontrava madeira molhada, madeira meia verde ainda, mas a gente trazia, picava, e a mãe começava o fogo com a madeira boa, a madeira seca. E quando o fogo pegava, ela pegava os paus de lenha molhado e colocava no meio dos paus de lenha seco, que já estavam acesos. E o que acontecia? O pau de lenha molhado, ou verde, ele começava a chorar. Sabia que ele faz um choro? Ele faz um gemido, né? Ele vai... É o fogo tirando a umidade, tirando a água, tirando aquela, né, coisa que impede de queimar. O bichinho vai gemendo, mas ele vai esquentando, e daqui a pouco ele pega fogo, porque ali junto dele tem um pau de lenha seco e já cheio de fogo. Essa pessoa fria que senta do teu lado, se você glorificar, ele também vai sentir esse fogo na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Tem fogo do Espírito Santo aí na sua vida ainda? Então glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Hoje é noite de lenha verde queimar. Hoje é noite de lenha molhada pegar fogo, meus irmãos. Glorifica o nome do Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar um hino aqui para nós louvar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Vamos cantar com a Sônia aqui. A Sônia, pega um hino animado aí, Sônia. Ela tem todos os hinos bons, mas vai pegar um hino animado aqui, um hino gostoso, para a gente sentir a presença de Deus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos, receba um raio, cante comigo, aleluia. E cante comigo, aleluia. Veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção,
aleluia. Continua adorando ao Senhor, irmãos. Continue louvando, adorando. Continua sentindo a presença de Deus. E pandalamaste, aleluia. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele ia seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvores, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar.